Bom dia, senhoras e senhores. Convido todos a tomarem seus lugares. Agradecemos a atenção e a presença de todos. É com grande prazer e satisfação que o Centro de Tecnologia da Informação, CTI Renato Archer, e o Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva, CNRTA, recebem todos para darmos início à Manhã da Inovação, Inovação em Acessibilidade. O evento Manhãs da Inovação é um projeto patrocinado pelo CNPq, que acontece mensalmente há mais de 5 anos no CTI Renato Archer. Na manhã de hoje, iremos abordar a inovação no campo da acessibilidade, mais especificamente em 3 tópicos que o Brasil vive intensamente no ano de 2014, que são os esportes, o turismo e as eleições. Informamos que os certificados serão entregues via e-mail, de modo que solicitamos que todos verifiquem na recepção se seus dados estão corretos. Convido para compor a mesa de abertura o senhor Silvio Aparecido Spinella, coordenador geral de aplicações para a informática do CTI Renato Archer. Convido a professora doutora Fabiana Bonilha, chefe da Divisão de Relações Institucionais e coordenadora do CNRTA. Com a palavra, Silvio Spinella. Bom dia a todas. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Tenho a missão de representar o nosso diretor e o nosso diretor substituto. O nosso diretor, alguns já o conhecem, é o Vitor Pellegrini Mamana, nosso diretor substituto, o Francisco Edenesiano, e expressar a vocês a honra que é e também a satisfação, a honra e a satisfação que temos de contar com a companhia de vocês. Muito obrigado por terem optado nesse início de manhã e nessa manhã de estarem aqui conosco no CTI, em detrimento de tantas outras demandas que certamente cada uma e cada um de vocês tem. Como a Vanessa, nossa maestrina de cerimônia, comentou, as manhãs de inovação já existem. Obrigado pelo aumento do som. As manhãs de inovação já existem há vários anos, já são uma tradição aqui do complexo tecnológico educacional do CTI já há bastante tempo, e tem aí essa agilidade de acolher uma diversidade importante de temas. E o tema de hoje diz respeito a essa importante tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva no CTI, em especial, ela surge a partir de uma política pública, que é a política do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Acertei no nome, Fabiana? Que também tem um nome alternativo, que é o Plano Viver Sem Limites. A Fabiana vai entrar em maiores detalhes sobre isto. E a gestão do CTI, como tem sido tradicionalmente nesses seus 32 anos de existência, e a gestão atual não poderia destoar disto, é plena e radicalmente alinhada com as políticas públicas. Essas políticas públicas, elas emanam da organização administrativa do nosso país, do governo federal, que tem a responsabilidade de executar as políticas de Estado, e o CTI, como parte da administração direta, como parte do governo, como parte do Estado brasileiro, antes de tudo, tem a obrigação de dar consequência às políticas públicas nacionais. Com esse
tendo esse norte, ou tendo esse oriente, que nós procuramos sempre proceder. E a gestão atual, capitaneada pelo Vitor e pelo Edenesiano, tem sido bastante fiéis nessa condução. Então, mais uma vez, ressalto a honra e a satisfação que temos de estarmos com vocês. Frequentem o CTI, não só hoje. O CTI, como diz o Vitor, né, Fabiana, é uma instituição, é uma praça pública, é uma instituição pública, em que pesem as cercas, que tem outros objetivos, que não o de afastar as pessoas daqui. Tem um objetivo meramente de proteção patrimonial, vocês sabem, patrimônio do povo brasileiro, proteger esse patrimônio. É uma praça pública, praça aberta. Me permite, Fabiana, antes de passar a palavra a você, comentar a respeito de duas iniciativas, o Complexo Tecnológico Educacional. Eu peço até a Ana Paula Ribeiro estar com a gente, de pegar um dos folders, pelo menos, e deixar para a vista das pessoas do Complexo Tecnológico Educacional, dizer para vocês que estamos na expectativa de que, no dia 15 de agosto, o ministro Campolina, o novo ministro da Ciência e Tecnologia, esteja aqui presente, viu, Celso? E convidar vocês e pedir para vocês estenderem esse convite para as pessoas das suas redes de comunicação, das suas redes sociais, né, da sua, poder prestigiar a vinda do ministro e estar conosco no dia 15 de agosto, onde nós teremos mais uma atividade do Complexo Tecnológico Educacional, que será, pelo menos estamos vislumbrando duas atividades, né? A inauguração do Laboratório de Energia Fotovoltaica, em colaboração, como é bastante frequente, com a FINEP, e também estamos na expectativa de fazer a entrega geográfica do terreno de 20 mil metros quadrados para o Instituto Federal São Paulo. Não é isso, Fabiana? Vamos ver que a gente consiga cumprir essa agenda no dia 15 de novembro. Então, gostaria que vocês pusessem na agenda de vocês e pedissem para que amigos, companheiros e companheiras de vocês e do CTI pudessem também promover esse agendamento. Segunda referência ao projeto DETITA, que é o projeto de desenvolvimento de tecnologia da informação para tecnologia assistiva. Esse projeto DETITA também é em comunhão com a FINEP, e estou vendo aqui a presença do Flávio Marasca. Gostaria que você se manifestasse. O Flávio Marasca está me fazendo companhia, e ao Vitor, somos coordenadores do projeto. O Vitor é o coordenador perante a FINEP. O DETITA tem o condão de desenvolver um centro de referência de desenvolvimento de produtos, tanto quanto, a Fabiana vai falar sobre o CNRTA, tanto quanto é um parceiro do CNRTA, é um parceiro do CTI para o desenvolvimento de produtos, metodologias na área de tecnologia assistiva. Então, convido vocês para também cobrarem de nós, né, Flávio, informações que também são públicas a respeito do DETITA. Muito obrigado. Obrigada, Spinella, pelo seu acolhimento. Convido a doutora Fabiana Bonilha para o encerramento da mesa de abertura. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao CTI. Em nome da Divisão de Relações Institucionais, eu gostaria de agradecer a presença de todos, a disponibilidade de todos para estarem aqui conosco. E a gente hoje vem tratar de um tema muito importante, e a gente tem a abertura, o acolhimento dessa gestão do CTI, representada pelas pessoas do diretor Vitor e também do diretor substituto Edenesiano, que acolhe esse tema, que traz para o CTI esse tema da inovação em acessibilidade. Esse é o nosso tema de hoje, inovação em acessibilidade. Bom, o acesso é uma experiência que cada um de nós faz
quando entra em algum ambiente. Seja um ambiente físico, como esse auditório, uma sala, um prédio, seja em um ambiente virtual, um site, em um sistema. É uma experiência que cada um de nós faz. E um ambiente acessível, por definição, é um lugar onde as diferenças cabem, onde as pessoas podem ser diferentes, onde é permitido que as pessoas sejam diferentes e onde se permite que cada um tenha as suas próprias necessidades, de forma que essas necessidades estejam ali contempladas. Muitas vezes a gente restringe o conceito de acessibilidade aos recursos que favorecem a acessibilidade. Existem muitos recursos que são por nós conhecidos, como audiodescrição, libras, piso tátil, rampas, etc., entre vários outros, né? Mas a acessibilidade não são esses recursos. A acessibilidade precisa estar atrelada a uma concepção, em que, de fato, as diferenças sejam reconhecidas e que, portanto, esses recursos estejam a serviço dessa concepção na qual as pessoas podem ser diferentes, podem expressar as suas necessidades e verem as suas necessidades contempladas. Aqui, o CNRTA, dentro do Plano Viver Sem Limite, ele está justamente no eixo acessibilidade. E é essa concepção que nós gostaríamos de construir e que nós já temos construído ao longo do tempo. Muitas vezes, como eu disse, o foco recai sobre os recursos, mas, na verdade, o foco precisa estar nas pessoas que utilizam esses recursos e que fazem concretamente a experiência do acesso. Não basta o recurso. Rapidamente, eu quero dar um exemplo para vocês, muitíssimo do meu cotidiano, que foi o exemplo mais simples que eu pude tirar do meu cotidiano. Recentemente, eu comprei 2 caixinhas de sabonete. Uma com cada fragrância, uma com cada cheiro de sabonete. E nelas havia o rótulo em braille. E eu disse que ótimo. Mas, em cada uma delas, está escrito apenas sabonete. E eu não sei qual é qual. Então, existe o recurso, mas eu não senti o acesso. Por outro lado, outro dia eu quis visitar uma cidade e visitar especialmente um parque onde há réplicas de algumas obras de arte e escrevi para lá. E perguntei se aquelas obras ali eram acessíveis, se eu poderia tocá-las. E aí eu recebi a resposta muito acolhedora e muito simples também da funcionária daquele local, que me disse assim: olha, aqui a gente não tem a possibilidade de que as pessoas toquem as réplicas, mas aqui temos nós, que estamos totalmente abertos e disponíveis para acolher você quando você vier visitar. Então, lá não tem o recurso, mas eu senti o acesso. Porque o acesso é uma experiência única, que cada um de nós faz, vive, sente, em cada ambiente onde a gente entra. Então, eu gostaria que a gente pensasse na inovação e acessibilidade nessa perspectiva de que a gente não focasse só nos recursos, mas focasse nas experiências que as pessoas têm, que são experiências vividas, sentidas e que podem ser compartilhadas. Muito obrigada, tenhamos todos um bom evento. Muito obrigada. Muito obrigada por suas palavras, doutora Fabiana. Declaro a mesa de abertura encerrada. Obrigada. Daremos início agora ao momento de palestras. Solicito a todos que as suas perguntas sejam guardadas, porque teremos um momento ao final para que elas sejam feitas. Obrigada. Convido para ministrar a primeira palestra, Acessibilidade nos Esportes, o professor doutor Cleudimar Amaral de Araújo, doutor e mestre em Engenharia Mecânica, professor associado da Universidade Federal de Uberlândia e coordenador do Núcleo de Habilitação, Reabilitação em Esportes Paralímpicos da UFO.
Com a palavra, professor Dr. Cleudimar Amaral de Araújo. Tudo jóia, gente? Tudo bom? Dia a todos. Prazer estar aqui. Vocês não estranham o jeito de eu falar, não? Que eu sou lá de Minas Gerais, né? E lá a gente fala errado mesmo, sabe? Então vocês não preocupam, não. Eu também sou da roça. Da roça fala errado mesmo, né? E pior que eu sou lá do Triângulo Mineiro, né? Lá do Triângulo Mineiro das 3 cidades, né? Berlândia, Beraba, né? E o Bosque de Araguari, né? Porque eu sou de Araguari. Lá em Araguari tem um bosque John Kennedy, certo? Lá é bom demais, sou lá. Lá tinha até bicho. Tinha bicho, né? Agora não tem mais. Agora é só um bosque lá de visitação, sabe? Então, a gente fala errado, então vocês não preocupam não. Mas em Minas, assim, a gente até tem uma vantagem em relação a isso, porque lá a gente emenda as palavras, né? Você tá bom, você tá, né? Então, assim, dizem que tem uma grande vantagem isso, porque, por exemplo, a Bíblia de Minas tem 10 páginas, né? Ou seja, é curtinha. Então, isso por um lado, é bom demais, né? E esse trem aqui de acessibilidade nos esportes é um trem bom demais, mas difícil. É difícil, é uma coisa muito complicada, né? E lá para nós tudo é trem, né? Tudo é trem. Menos o trem, né? Quando você está lá, o trem é coisa, né? Então, ó, sai da linha que a coisa vem, né? Mas o restante tudo é trem. Então, isso acaba facilitando para a gente, né, gente? Mas, só para descontrair, né? Vamos falar sério agora, né? Um pouco mais sério. Vou tentar me apresentar aqui para vocês e mostrar um pouquinho do nosso trabalho lá na Universidade Federal de Uberlândia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer imensamente o convite da Fabiana, da Vanessa e todo o pessoal do CNRTA. Para mim é um grande prazer estar aqui. Segunda vez que estou de volta, estive aqui logo no início do projeto do CNRTA, né, que foi a consolidação dos núcleos, né, e no último encontro que eu estive com a Vanessa, se não me engano, eram 66 núcleos, né? Agora acho que essa quantidade até aumentou, mais de 80. Enfim, então eu agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui, principalmente por esse trabalho, né? Que é mais um trabalho que nós desenvolvemos lá na Universidade Federal de Uberlândia. E eu estou feliz duplamente, né? Não só por causa da pesquisa em si, propriamente dito, porque é um trabalho, uma das linhas de pesquisa lá do laboratório e do núcleo, e nós fazemos outras pesquisas na área de saúde, em geral, que de certa forma está relacionada também com esse trabalho, mas há 10, 11 anos que nós trabalhamos com tecnologia assistiva, especificamente na parte de esporte, além de outros projetos que nós estamos desenvolvendo lá. E esse trabalho em particular muito nos honra e me deixa muito feliz, porque
nós estamos ajudando, né, ou tentando ajudar as pessoas com deficiência, e para nós isso não tem preço, e eu vou tentar mostrar um pouco do nosso trabalho aqui. Eu gostaria, até para não desapontar vocês, talvez, né, dizer o seguinte: eu talvez não seja um accessibility man, né, um especialista especificamente em acessibilidade, mas estou aprendendo. Estou estudando, e com as pesquisas a gente vai cada vez mais consolidando isso. E eu fiquei feliz também porque na hora que foi colocado o desafio para mim falar um pouquinho sobre especificamente, se fosse para vir falar sobre projetos, dispositivos, o que a gente faz na engenharia mecânica, lá dentro dessa linha de engenharia biomecânica, tranquilo, né? Vou mostrar algumas coisas aqui, mas quando entra em questão de legislação e, às vezes, alguns procedimentos, regulamentos e toda essa sistemática, realmente complica um pouco, né? E eu estou aprendendo. Então, eu fiquei feliz porque, vou dizer para vocês, porque eu tive que fazer uma busca bibliográfica. Daí, a primeira busca que eu fiz, gente, foi na página do CNRTA, junto com os vários pesquisadores que eu fiquei conhecendo. Deixa eu levantar e ver o que o pessoal está fazendo, né? Fiquei muito feliz por um lado e até desapontado, que é o que eu coloco lá no final dos desafios, né? Quem está fazendo tecnologia assistiva em esportes, especificamente na questão de desenvolvimento e projeto? Eu não achei muita gente. Tem várias áreas, mas, né, e nessa área em particular não achei muito. Então, eu fiquei feliz por conhecer. Entrei na questão dos órgãos também, das secretarias, busquei um material, li bastante, descobri coisas interessantíssimas no Ministério dos Esportes que eu não sabia. O que eu trouxe aqui para vocês é colocar um pouquinho desse material para a gente discutir, né? Talvez vocês conheçam mais sobre alguma coisa, eu possa aprender aqui com vocês, inclusive. Então, eu trouxe para a gente discutir. Tem a parte tecnológica, né? E esse material é onde a gente vai abrir. Inclusive, alguns desses projetos, eu estava conversando com o Augusto, vai chegar um momento de alguns slides que a gente vai ter que cortar, porque nós estamos em trabalho de patente e tem a inovação, então são alguns slides, eu vou falar para ele, e tem a parte tecnológica, né, que eu também gostaria de mostrar. Então, muito obrigado, viu, gente? Acessibilidade nos esportes. Olha só. E aí, manhã da inovação em acessibilidade. Até uma coisa que eu aprendi recentemente, né? Porque inovação, né, se você falar o novo, né, as coisas novas, não sei se vocês sabem disso, mas inovação propriamente dita só é inovação quando ela entra para o mercado. Não sei se vocês sabiam. Então, não adianta eu desenvolver coisas novas que eu vou colocar aqui para vocês, mas se não houver a interação, por exemplo, com as empresas de desenvolvimento, ainda não é inovação, é descoberta e invenção. É diferente, né? Mas é isso. Então, o que significa isso, na minha visão? A responsabilidade é muito maior. Não é eu chegar e desenvolver um produto, um dispositivo ou um equipamento, mas colocá-la no mercado. E aí tem todo um trabalho, né? Então, inovação é isso. Então, muitas das vezes, a gente até coloca essa palavra de forma errada, né? Isso foi o que eu aprendi. Então, inovação em acessibilidade é muito mais, vamos dizer assim, responsável, de certa forma, muito mais crítica à questão do que simplesmente como se fosse um novo, a coisa nova que a gente quer mostrar.
por incrível que pareça. Então, gente, olha só, o que eu preparei aqui para vocês, eu gostaria de colocar alguns tópicos. Eu não sei quanto tempo eu tenho, 30 minutos. E eu pensei em comentar com vocês os seguintes aspectos. Inicialmente, fazer uma breve apresentação lá, né, do nosso grupo em Uberlândia. Depois, falar sobre a questão da importância da acessibilidade nos esportes. Falar um pouquinho sobre os conceitos fundamentais relacionados com a legislação. Aqui, gente, olha só. Não vou entrar em muitos detalhes conceituais em relação... Vou mostrar, claro, em linhas gerais, mas tudo sempre tentando focar a questão dos esportes, né? Essa é a ideia. Depois falar um pouquinho sobre o Comitê Paralímpico Brasileiro, as modalidades paralímpicas e as tecnologias, quer dizer, os desafios que nós temos pela frente em relação a isso. Uma visão geral no Brasil, pesquisadores, eventos e associações. Isso foi uma busca que eu fiz, né? E claro que é uma busca ainda inicial, precisa complementar. Já vou pedir desculpas se eu esqueci alguém, se eu esqueci alguma coisa, e a gente vai melhorando em relação a isso, né? Mas eu queria colocar um overview aí em cima dos pesquisadores, associações, eventos, e depois o que o NHRESP pode ajudar, os desafios futuros e comentários finais. Muito bem, isso foi o que eu preparei, né? E aí, ontem, mais tarde, eu pensei assim, poxa, normalmente é assim, né? A gente fala e tem uma série de conceitos, parte conceitual, aonde nós vamos falando aí, né? Vai chegando perto dos 30 minutos, a Vanessa levanta a mão ali e fala assim, olha, termina logo aí, porque, né? E o melhor fica para o final, ou seja, aquilo que eu gostaria muito de trabalhar e mostrar para vocês, que é o que eu sei fazer mais, né? Que é a pesquisa tecnológica, o desenvolvimento, é aonde mais eu posso ajudar, né? Enfim, e a gente deixa para o final, né? Aí eu falei assim, quer saber? Não. Deixa a parte conceitual, algumas coisas para o final e a gente vai aprendendo depois. Eu vou falar o que eu gosto mesmo, que é a parte tecnológica. Eu sou da academia, estou lá mergulhado no laboratório, 12 horas, sei lá quantas horas eu trabalho de manhã, saio meia-noite lá quase todo dia. Então, nem sei. Então, eu vou falar o que eu mais gosto primeiro, o que a gente pode fazer e pode ajudar, sabe? É isso aí. E aí, antes eu só queria dizer o seguinte, então nós estamos lá na cidade de Uberlândia, né, como eu falei, aqui no Triângulo Mineiro, né, não sei se vocês conhecem, uma cidade muito boa, claro, sou de Araguari, né, que é melhor ainda, terra da cachaça, boa, né, mas Uberlândia é bom também. E aqui, várias universidades, inclusive a nossa lá, a Universidade Federal de Uberlândia, lá o campus Santa Mônica das Ciências e Engenharia aí, né? Mas nós estamos aí no futuro planejando aqui para o Campus Glória, né? Ou as várias unidades da universidade para um único campus, né? Nós temos em várias instituições, em várias cidades, inclusive. A universidade é muito grande. Então, estamos lá na Faculdade de Engenharia Mecânica, né? Esse tem vários prédios, esse é o mais antigo, e aqui nessa portinha aqui fica o Laboratório de Projetos Mecânicos, é uma área de aproximadamente 110 metros quadrados, não é grande, a gente está tentando aumentar, acho que a gente até faz muita coisa pelo tamanho, né? O núcleo, por enquanto, está ali, nós estamos batalhando aí recursos para a construção do núcleo, a gente está prevendo uma área de 1.200 metros quadrados, tem planejamento, tem no Campus Glória, estamos na luta aí, tentando buscar os recursos. A gente, sempre que mostra esse projeto, as pessoas gostam muito, né? Mas a gente ainda não conseguiu os recursos para construir o núcleo, estamos na luta. Isso aqui é o novo bloco da faculdade. Aqui algumas áreas lá do laboratório, gente, né? E eu também, queria falar, até esqueci. A Fabiana comentou a questão da acessibilidade, eu estou aprendendo,
tá certo? Vou pedindo desculpas para vocês, às vezes os slides não tem muita questão de acessibilidade, eu vou tentar ao máximo tentar descrever para vocês e melhorar essa minha limitação, dificuldade, viu, gente? Então, aqui nessa área, ó, é um prédio mais antigo. Aqui é onde nós temos uma sala com a máquina de ensaios, computadores, uma outra sala também onde tem uma parte de ensaios. Lá nós trabalhamos muito com a técnica da fotoelasticidade. Uma outra sala para trabalhar resinas, tem alguns forno, tem alguns equipamentos aqui, né? Uma pequena oficina mecânica com torno, né? Com fresadoras, nós temos 2 técnicos lá. A linha de pesquisa que nós trabalhamos é a engenharia biomecânica, que é uma interface sempre com a medicina, odontologia, educação física, fisioterapia, biologia, enfim. Então, nós tentamos resolver os problemas, né, dentro dessa interação. E nessa pesquisa também a parte de tecnologia assistiva na parte de esportes. Nós contamos lá hoje talvez com uns 15 alunos de doutorado, mais uns 6 de mestrado, mais uns 12 de iniciação científica, só no laboratório, só nessa linha. E projetos, eu não sei dizer quantos nós temos muitos projetos. Então, o que eu vou mostrar aqui são pouquíssimas coisas, né? O nosso programa de pós-graduação hoje, conceito 7 da CAPES, com várias áreas, além da engenharia biomecânica. Aqui tem 4 fotos ou fotografias, né? Onde eu estou aqui mostrando a técnica de fotoelasticidade em um polariscópio, professor Domingos, na parte de vibrações mecânicas, uma outra foto com o professor Haslan na parte de materiais e tribologia, professor Márcio Bassi na parte de processos de fabricação. Tem transferência de calor, professor Gilmar, muitos outros colegas lá da engenharia, tá bom? Então, essa, em linhas gerais, é um pouco do que a gente faz lá e, ao final, se tiverem dúvidas, a gente pode esclarecer. Então, eu vou começar mudando, né, gente? Eu vou falar um pouquinho sobre o núcleo, o que a gente pode ajudar. Olha só, núcleo de habilitação, reabilitação e esportes paralímpicos. Já há algum tempo, nós fazíamos pesquisas nessa área. Com a consolidação do núcleo, esse é o logotipo, né, nesse slide, né? Veja que ele remete para os símbolos, né, paralímpicos, mas, vamos dizer assim, remontados para uma imagem de uma cadeira, né? Ali a ideia é uma cadeira de atletismo, de velocidade, né? Onde indica aqui as iniciais, então, NHRESP, habilitação, reabilitação e esportes paralímpicos. Então, foi criado, então, junto lá daquele edital, em 2012, na Universidade Federal de Uberlândia. Lá existe um outro núcleo também, na parte de saúde, com o professor Alcimar, né, Adriano, também trabalha nessa área, junto ao CNRTA. E tem a missão de aprimorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência em geral e, em especial, possibilitando uma maior inclusão social através de ações direcionadas para a melhoria do condicionamento físico de práticas desportivas e suas diversas modalidades. Então, qual que é o nosso objetivo? Dentro da academia, desenvolvermos efetivamente projetos direcionados para todas as modalidades de esportes paralímpicas, todas. A ideia é verificarmos o que precisa ser feito e, em termos de desenvolvimento, agruparmos os diversos pesquisadores do Brasil, não é só da Universidade Federal de Uberlândia, para ajudar nessa questão de desenvolvimento dos vários projetos que possam auxiliar as pessoas com deficiência e também os atletas paralímpicos, tá certo, gente? Essa é a ideia. Então, a equipe é uma equipe multidisciplinar, existem associações
junto com a gente, a ACD de Uberlândia, Minas Paralímpica, o Cefep, empresas, pesquisadores das áreas de medicina, odontologia, educação física. Quer dizer, o grupo é grande e está crescendo. A ideia é não ser um grupo fechado. Diversas áreas de pesquisas, por exemplo, sistemas robóticos, processamento de imagens, avaliação de protocolos físicos, dispositivos de avaliação cardiovascular. Nós temos um grupo grande de médicos trabalhando conosco, ortopedistas, recentemente o professor Roberto Botelho, cardiologista também, que tem uma linha de pesquisa muito interessante, pesquisas clínicas, ou seja, vários colegas nessa interação. Então, várias áreas de pesquisa, estão vendo aí, né? E nós trabalhamos, e a ideia é essa, né? A ideia é trabalhar, como é multidisciplinar, e a questão multidisciplinar, eu gostaria de destacar, não é que nós estamos tentando fazer, isso é muito difícil, é bonito, né? Multidisciplinar, interdisciplinar, mas efetivamente trabalhar multidisciplinar é difícil. Tipo assim, vamos fazer, você faz a sua parte, eu faço, né? É difícil, é multidisciplinar, muito bonito. Mas nós estamos tentando fazer efetivamente ser multidisciplinar. Então, sempre tem a coorientação, sempre a gente tenta trabalhar, cada um faz a sua parte. Então, nós temos trabalhos aqui com a Cecília Zavaglia, da Unicamp, nessa parte de materiais bioreabsorvíveis, tem projetos nessa linha, avaliação biomecânica de tratamentos cirúrgicos, né, coisas novas, dispositivos para avaliação biomecânica de tratamentos cirúrgicos, né, isso, cages para aplicação em coluna, equipamentos de treinamento para reabilitação, vou mostrar alguns projetos para vocês, né, daqui a pouco, né. E dentro dessas diversas linhas nós temos feito algumas coisas. Eu trouxe algumas aqui para vocês. Uma das áreas que a gente pode aplicar no esporte é na odontologia, basicamente no que a gente chama de odontologia esportiva ou desportiva, né? Que, principalmente na parte de oclusão e também alguns dispositivos que você pode utilizar nessa área. Mas na odontologia lá nós trabalhamos com a parte de implantodontia, né? Ortodontia, usando sempre técnicas de fotoelasticidade, modelagem de elementos finitos, instrumentação. Essa é uma das pesquisas lá usando fotoelasticidade, né? E a ideia é entrarmos na parte de esportes dentro dessa linha. Eu gostaria de destacar alguns outros slides, por isso que eu não vou dizer efetivamente sobre esse. Mas para sistemas com projeto com coluna, projeto de cages, implantes, especificamente para artrodese da coluna, usando sempre modelagens de elementos finitos, né? Tentando modelar sempre a questão da reabsorção óssea, né? E também da degeneração, digamos assim, né? Que é a bioreabsorção dos implantes, modelando em termos de sistemas virtuais. Nessa imagem aqui nós colocamos algumas coisas. A parte de neurocirurgia também, né, nós vimos aí na Copa agora, né, vários impactos, né, na cabeça, problemas que podem ocorrer, como traumatismos cranianos, né. Essa é uma pesquisa muito interessante na parte de neurocirurgia, deve ser publicada agora, mas a grande questão é que ela já está salvando vidas, né, utilizando novas técnicas cirúrgicas para tratamento de hematomas subdurais agudos, né. Então aqui a gente tem imagens do cérebro e essas lesões, e usando conceitos muito simples aqui, modelagem de elementos finitos, né? Ao invés de você fazer a abertura ampla da dura mater, né? Quando chega alguém lá já com esse problema, você causa outro, né? Em engenharia a gente chama isso de grandes deformações, né? E aí se você já tinha um problema e você causa outro, a taxa de morbimortalidade é altíssima, né? Então, quando o neurocirurgião chega para fazer uma cirurgia, já
ele vai fazer, mas a chance de ter problemas futuros é muito grande. Então, usando uma técnica simples, com fenestrações durais, isso é feito no Brasil, no mundo inteiro. Nós devemos divulgar essa técnica para o mundo inteiro aí, né? Os cirurgiões, né, dizem, não morre mais, né, lá em Uberlândia, né, com essa técnica, usando o termo bem simples aí. E para nós é uma satisfação muito grande, nós devemos divulgar isso aí em breve, né? Mas o que eu quero mostrar a parte, todos esses são ligados, podem ser ligados à parte de esportes, porque você pode ter traumas, né? Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre ergômetro para avaliação do condicionamento físico. Esses equipamentos normalmente são utilizados assim, você usa para avaliar o condicionamento físico utilizando equipamentos com movimento dos braços, né? São equipamentos de custo alto, mas eles não respeitam o gesto motor do cadeirante, né? Que é o movimento de impulsionar uma cadeira de rodas, né? E por incrível que pareça, você vai dizer assim para mim, não, claro, já assim como tem as bicicletas ergométricas, é um equipamento que existe, né? Esse da academia. Não existe. No mundo inteiro. Existem adaptações. Equipamento, não. Adaptação com a cadeira, ou você usa esteira, ou equipamentos com cilindros, né? Com a esteira. Aí a gente vai entrar, então, né? Retomando lá a apresentação, na importância da acessibilidade. Então, para destacar isso, eu vou apresentar esse pequeno, tem só 1 minuto, é bem rápido. Então, esse filme é um filme que mostra parte de uma entrevista da Globo sobre o time da Alemanha durante a Copa do Mundo, onde o repórter Renato Ribeiro apresenta algumas tecnologias usadas pela Alemanha. Que dureza, né? Os atletas estão treinando, o vídeo comenta isso, né? Os atletas estão treinando e o filme mostra novidades sobre esta tecnologia. O jogador Mário Götze fala sobre a importância dessas tecnologias, eu tirei do YouTube, a fonte está aí, mas é só para a gente ver o seguinte, é importante essas tecnologias ou não, né? Apesar de não ser especificamente na parte de tecnologias assistivas. Então, olha só, pode passar para mim. 1 minuto só, gente. Então, os jogadores estão no campo. Dentro de campo também tem novidade. Os jogadores vestem coletes com chips. Câmeras filmam tudo, cada passo é monitorado. Isso outros clubes e seleções já fazem. A diferença é que aqui os jogadores podem ter acesso aos dados a qualquer momento, em seus tablets e celulares. O quanto cada um correu, quantos passes certos e quantos errados, tática, frequência cardíaca. Todos os dias o aplicativo é atualizado. Também são incluídos dados dos jogos da Copa e estudos sobre possíveis adversários. Queríamos algo moderno que atraísse os mais jovens, uma maneira de incentivar os jogadores a conversar sobre o trabalho, diz o gerente e ex-atacante Oliver Bierhoff. O aplicativo é o assunto na concentração. Acho que é muito útil, especialmente... Agora Mário Götze falando. As fraquezas, os pontos fortes, as qualidades individuais, completa Götze. E assim os alemães não perdem o foco. Então, eu cortei bastante aí, mas é só para dizer a importância da tecnologia. Em uma reunião há muito tempo atrás com o professor Roberto Botelho, nós discutimos, né, e justamente comentamos assim, quem vai ser campeão? Aquela conversa, né, de boteco, essas coisas, né? E aí a gente falou, com certeza a Alemanha. Porque nós já eles têm, essa é uma das tecnologias do colete, existem outras, não sei se você sabe, se é novo. Existe um sistema, um sensor parecido com, como é que chama? Com a tatuagem que você coloca no corpo, hoje é da Universidade da Califórnia, dos Estados Unidos, em que você, por wireless, você consegue detectar sinais biológicos e tudo mais. É uma tecnologia nova. A Alemanha já utiliza essas tecnologias. A gente diz, nada substitui o talento, né? Perfeito, nada substitui. Já pensou se nós temos o talento e a tecnologia, né? Vamos rezar para que isso aí aconteça e a gente aprenda com os erros. Então, as tecnologias,
elas são extremamente importantes, né? É isso que eu acho que o que a gente mais, a lição que a gente tem que ter em relação à questão quando a gente fala das tecnologias assistivas. Então, nós precisamos aprender com os nossos erros, por isso que é extremamente importante, e a gente pode transferir isso, então, para a parte dos esportes, né? Aqui nessa parte de conceitos fundamentais, já que o meu tempo já está acabando, eu vou passar mais rápido, não vou entrar em detalhes, eu gostaria de mostrar, não vou entrar em detalhes dos conceitos de acessibilidade, né, que está nos slides, essa apresentação depois nós vamos disponibilizar para vocês, tá certo? Tem essa parte conceitual, eu tenho até medo às vezes de falar alguma coisa, vocês me perguntarem, eu não saber, né? Então, está aqui. E não vou entrar em detalhes, o que importa mesmo é a questão dos esportes, né? A questão do desenho universal, né? E uma questão extremamente importante que eu levantei. Para todas essas questões da acessibilidade, as normas são extremamente importantes. Tá, professor? Fique tranquilo que tem muitas normas relacionadas ao esporte. Não tem nada. Existem normas à parte da arquitetônica, plataformas, né? E claro que indiretamente está relacionado com os espaços e tudo mais, mas especificamente para esportes, não. Então, isso é tirado da internet, a gente faz uma busca, nós estamos aprendendo isso aí também. Então, aí a gente fala, isso para nós é importante, né? Os parâmetros antropométricos, tanto das pessoas para o projeto dos dispositivos, né? E as tecnologias assistivas, nós já falamos a importância delas também, né? Então, aqui destacando algumas delas, né? Para vocês. E no nosso caso, né? Esse slide que eu gostaria de destacar para o esporte, que é o que nos interessa. Aqui tem três figuras mostrando o basquete paralímpico. Assim como eu fiz um levantamento das várias classes, eu gostaria só de destacar, veja bem, aqui nós temos no primeiro 5 jogadores tentando arremessar a bola, e aqui sobre as cadeiras, né, de rodas. Aqui também embaixo um outro com 4 jogadores, um segurando uma bola, mostrando as cadeiras, tá vendo? E aqui outro 2 jogadores com a bola, tentando, disputando a bola na cadeira. Observem as cadeiras. Tá vendo? Você tem um cinto, quer dizer, aqui segurando as pernas, aí você tem a questão da cambagem dos dispositivos, tá vendo? São diferentes, né, essas angulações, então são projetos específicos, modulares. Então você precisa olhar a classe, precisa olhar a deficiência, precisa olhar o esporte, precisa olhar as normas para você fazer o projeto. Então, o estudo disso, essas tecnologias, isso é só uma modalidade que eu coloquei para vocês, é extremamente importante, né? E tem aí vários eventos, como as Paralimpíadas Escolares, eu estou aprendendo, já participei lá em 2011, né? É realmente interessante. E uma coisa, gente, é o seguinte, aí você fala assim, puxa, muito bonito, tem muitas coisas, né? A bola usada no goalball, gente, a bola é importada. Ah, não, a bola é importada, não é possível. Equipamentos que eles usam, a maioria das coisas é importada. Não é possível. Onde estão os pesquisadores do Brasil nessa hora para ajudar? Então, é aí que nós estamos tentando entrar, nessa questão. É aí que o núcleo está tentando. E aí, gente, olha só. O Comitê Paralímpico Brasileiro é extremamente importante nessa questão, porque é ele que é o nosso órgão que vai coordenar, né, dirigir, representar essa área de atuação no Brasil, com regulamentos específicos, porque é dali que existem as várias modalidades. Aqui o presidente, o Andrew Parsons, né, junto com o primeiro vice-presidente, aqui as fotos deles, o Ivaldo Brandão, o segundo vice-presidente, o Misael Conrado, e existe uma meta, né, para
trazer o Brasil para a 5ª colocação, né? Aqui no Brasil em 2016, esse é um grande desafio, e é aí que nós podemos entrar nessa questão das acessibilidades dos esportes, nas tecnologias. Aí o que eu fiz? Esse eu passo para vocês depois, esse é um trabalho que eu fiz aqui para a palestra. Peguei todas, não são todas, as mais importantes, todas eu estou fazendo. E fiz um organograma assim, olha, aqui é só uma parte, um pedaço, tá? Por exemplo, o basquete tem as classes 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 até 4,5. Por exemplo, classe 1, jogador com pouco ou nenhum controle de movimento do tronco em todos os planos, o equilíbrio frontal e lateral são significativamente afetados e os jogadores necessitam dos braços para regressar à posição vertical quando em desequilíbrio, sem rotação ativa do tronco. Aí utilizam que tipo de equipamento? Tá, uma cadeira de rodas adaptada, individualizada, com encosto alto, inclinado, assento inclinado e cambagem. Quer dizer, nós temos que obedecer esses requisitos e padrões também na hora do projeto de desenvolvimento. É só para dizer a importância do que a gente precisa abranger quando a gente fala das tecnologias assistivas. Isso para o basquete. Fiz esse levantamento também para o rugby, né? Aqui as classes que variam de 0,5 até 3,5, tá certo? Eu estou aprendendo também, gente, aqui para o atletismo. Aqui nós temos projeto, lá no núcleo, nós temos projeto para cadeira de atletismo, projeto para cadeira de arremesso, projeto para cadeira de basquete. Para o rugby nós estamos entrando, natação nós estamos entrando, que mais? Ciclismo para o handbike, também, desenvolvendo sistemas, tem vários sistemas novos, vários patentes nós estamos trabalhando também. Fiz também para o remo, esse nós ainda não entramos, né? Para o tênis de mesa, né? Tênis de mesa é mais simples, basta fazer a adaptação, mas tem as classes aqui mostrando. Para o tênis também, esse aqui também cadeiras especializadas, né? Esportivas, sempre pensando na questão do esporte de alto rendimento, mas aqui estão as 20 modalidades. Não sei se houve alguma alteração, mas são as 20 modalidades paralímpicas. E a ideia é que o núcleo possa estar trabalhando com essa questão em todas as modalidades. Aí o que eu fiz também? Isso foi trabalho, certo? Que eu passo para vocês. Eu fiz a seguinte pergunta, né? Diante dessa importância, quem são os pesquisadores que estão trabalhando? E vou pedindo desculpas. Se eu esqueci de alguém, provavelmente esqueci. Mas eu disse assim, pesquisadores não que façam a coisa isoladamente, né? Abrir um projeto CNPq, vou fazer. Não, um grupo desenvolvendo com interação, uma coisa, digamos assim, profissional, né? Olha, tá aqui, né? Essa tabela. Se não me engano, tem 10. Vou só citar algum porque o meu tempo está curto, né? Está bastante curto. Falta o quê? Acabou? Então, olha, por exemplo, a Silvana Maria Moura da Silva, da Universidade Federal do Maranhão. Mas aqui, gente, olha só. Pesquisadores que têm alguma coisa a ver com o esporte, mas não que tenham, não sei se vocês entendem, o desenvolvimento tecnológico, o projeto de desenvolvimento com essa interação. E não só protocolos, né? Protocolos a gente tem muitos núcleos importantes, tem um em Niterói, a gente está conhecendo, que desenvolvem pesquisas interessantíssimas com os atletas, de avaliação. Eu falo assim, de desenvolvimento mesmo, e lá, aqui do Brasil, né, de tentar fazer, sabe? Não tem muito. Então, a Silvana, no Maranhão, está lá no Centro de Excelência de Paradesporto, e tem projetos para promover a prática de diferentes modalidades desportiva paralímpica para pessoas com deficiência. Então, avaliar a capacidade física, né? Propiciar aprendizagem de treinamento, e tudo isso aqui nós pegamos aí da página, na busca da internet, e o meu objetivo é conhecer todo mundo, né? Para a gente poder ver se existe essa possibilidade de interação. Eu também fiz um levantamento aqui. Quais são os principais simpósios na parte de esporte que podem nos ajudar? Eventos. Também fiz esse levantamento que estão aqui nas tabelas. Nós temos aí o congresso, nós temos o Congresso Paralímpico, né, em Florianópolis, a gente estava até conversando aqui. Eu fiz esse levantamento também nessa tabela,
Tá? E aí também eu levantei e fui estudar um pouquinho dos órgãos, então, desde o Ministério dos Esportes até a Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, né? Onde a presidente é Maria do Rosário Nunes, Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, o SNPD, com o excelentíssimo Antônio José Ferreira, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD também, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, aqui dentro está o CNPq, tá certo? Então, por que eu coloquei? Porque não é muita coisa, mas lá num pedacinho pequenininho está falando alguma coisa de esporte, né? Mas é o que rege para a gente o desenvolvimento e o esporte. E aqui, bastante interessante, eu levantei esse material, não sei se vocês já conhecem, que é um documento, que é um manual de atendimento às pessoas com deficiência, e tem esse aqui que eu acho mais importante, capacitação e acessibilidade, onde, se vocês pegam as apresentações na internet, né, até eu também, claro, né, e tiraram de onde? Desse manual. Eu tenho ele em PDF. São 46 páginas, fala tudo sobre a questão de acessibilidade, né? Só não achei, até vou bastante curioso, a professora Regina que vai falar sobre turismo. Acho que turismo eu não vi lá, não. Eu vi sobre justiça eleitoral, mas turismo eu não vi. Mas, enfim. Então, quais são os nossos desafios futuros? Fechando. É necessário evidenciar a capacidade das pessoas com deficiência e não a sua deficiência. Esse é o nosso desafio, se tratando pela questão do esporte. Em relação aos comentários finais, né, gente, isso aqui que a gente busca, né? Incentivar pesquisadores brasileiros da área tecnológica a desenvolver projetos em tecnologias para o esporte. Então, quero dizer da minha experiência para estar fechando aqui a minha fala, né? O mais importante é esse cara aqui, né? Tá certo? E quando nós começamos a trabalhar na área, a principal questão foi a seguinte, gente. O pessoal chegava para tentar resolver os problemas, né? E dizia o seguinte, em todos os lugares, olha, a gente não conhece nenhum centro, nenhum pesquisador que possa estar ajudando a gente a desenvolver isso, em termos de pesquisa aplicada para tentar solucionar aquele problema. Aí a gente nós já estamos fazendo algumas coisas, mas não é possível no Brasil, com vários pesquisadores nessa linha, tem que ter gente, né? Tem que ter, mas não tem. Pelo menos eu estou tentando descobrir quem são os pesquisadores que efetivamente possam contribuir efetivamente com projetos, especificamente na parte de esportes, gente, tá certo? Dentro dessa linha. O núcleo está humildemente trabalhando para tentar ajudar, e o objetivo vamos dizer assim, não é fechado, vamos dizer assim, abraçar todos que tenham vontade de trabalhar para a gente ajudar mais essa questão do esporte, na questão da acessibilidade do esporte. Muito obrigado, desculpa aí pelo tempo. Obrigado, professor Cleudimar, por sua contribuição. As perguntas são ao final na mesa redonda. Obrigada. Dando continuidade ao evento, recebemos para ministrar a palestra Acessibilidade no Turismo a professora doutora Regina Cohen, pós-doutora em Arquitetura, autora do livro Metodologia para Diagnóstico de Acessibilidade em Centros Urbanos, Acessibilidade da Área Central da cidade do Rio de Janeiro, e coordenadora do Núcleo Pro Acesso da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com a palavra, a professora doutora Regina Cohen.
Bom dia a todos. Agradeço o convite. É a segunda vez em tão pouco tempo que eu estou aqui em Campinas. Eu estive no Simpósio Internacional há pouco tempo. E agora é para falar de acessibilidade ao turismo. Bom, parabenizar o Cleudmar. Eu estive em Uberlândia, que, para mim, falavam que era a cidade mais acessível do Brasil. E, quando eu estive, confesso que eu me decepcionei. Mas, quando você falou dos equipamentos, eu estive num clube em Uberlândia, praia, não sei o quê, que lá tinha uns equipamentos. E lá tem treinamento de atletas paralímpicos de natação. E eu fiquei... O clube é nota 10. Tem muita coisa de acessibilidade bacana. Bom, sobre o livro eu vou falar depois, mas a Vanessa mencionou, foi lançado semana passada, foi um maior sucesso. Eu vou tentar ficar aqui no canto para poder ler. Eu vou ficar atrás de você. Bom, o nosso núcleo é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele já existe há mais de 20 anos. Ele surgiu por uma demanda na própria UFRJ, que não tinha nada e ainda não tem. Eu vou contar um pouco para vocês. Mas ele é coordenado por mim e pela Cristiane, e a gente está hoje com cerca de 10, 12 bolsistas para um projeto que eu vou mostrar para vocês. Caramba, não estou enxergando daqui. Bom, e o que é o turismo inclusivo, né? A gente chama de turismo inclusivo, turismo acessível. Existem vários termos para designar um turismo que é para todos. E a definição do Romeu Sasaki o turismo inclusivo parte do princípio que a inclusão social é caminho ideal para se construir uma sociedade para todos, permitindo o cumprimento de deveres de cidadania e o gozo dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, de desenvolvimento e, claro, de lazer. Só para colocar uma definição dentre as tantas definições de turismo inclusivo ou de turismo acessível. E o turismo é uma área onde quase todos os aspectos da acessibilidade estão envolvidos. É uma cadeia de itens que devem ser contemplados. O turismo contempla tudo, e a gente vai ver isso. Só para dizer, o Cleudmar já falou, hoje a gente não usa mais só o termo acessibilidade. A acessibilidade é usado para várias conotações, mas o desenho universal. O desenho universal significa produtos, projetos, espaços que atendam a todas as pessoas. Então, você não cria soluções específicas para as pessoas com deficiência, e você atende à Convenção Internacional das Nações Unidas, que fala que o desenho universal tem que ser para todos, e não especificamente para um grupo social. Isso é muito importante. Essa evolução de conceitos é importantíssima. E aí a gente entra no primeiro aspecto da acessibilidade ao turismo, transporte. Eu vou mostrar vários exemplos, mas a gente tem, pelo que eu estou falando da evolução no conceito, um ônibus com um elevador e um ônibus, é um trem, uma espécie de um bonde, né, que você anda na cidade de Amsterdã, né? Isso daqui é acessível? Eu já botei que aquilo é acessibilidade, mas por que não é considerado... Hoje a gente não fala mais desse tipo de solução na área de transporte. Essa solução, esse elevador, e isso eu vi muito em Uberlândia, quando me disseram que toda a frota de ônibus estava adaptada, eu falei, mas é elevador ou é piso baixo? Porque o elevador é exclusivo para cadeira de roda. O piso baixo já é diferente. E isso daqui é uma solução que todo mundo pode usar e não só as pessoas em cadeira de rodas. Metrô de São Paulo é acessível, mais ou menos, né? Olha só a rodinha entrando no buraco, às vezes tem um desnível, e
Isso é pelo alto fluxo de pessoas, me explicaram por que acontece, mas poderia ter uma rampinha. Isso daqui não é só no Brasil, não. Eu já passei por isso também em outras cidades fora do Brasil. Aqui, os táxis adaptados. O Rio está com uma frota grande, mas eles continuam muito caros e acabam não levando a equiparação de oportunidades. E aqui eu não preciso nem falar. O ônibus, a gente vê... Oi, peraí. Vários ônibus com símbolo internacional de acessibilidade, e essa escadinha estreita, isso não é um ônibus acessível. Você entrar num ônibus com uma cadeira de transbordo, que é essa aqui, que era isso que queriam me fazer no aeroporto quando eu cheguei aqui, né? Eu sei que tem um Ambulift aqui em Viracopos, eu já usei da outra vez, e eu falei, não vou usar essa cadeira, eu vou usar o Ambulift. Eu espero, mas vocês tragam o Ambulift, né? Porque é muito perigoso, é muito humilhante você passar por esse tipo de situação. Mas isso, graças a Deus, a norma 15320, que cuida disso, ela já modificou, está sendo reformulada e já se acabou com a cadeira de transbordo, e isso já não vai existir mais futuramente. Mas aconteceu várias vezes, né? Não tinha nada, eu não me lembro qual aeroporto é esse, eu acho que é do Rio de Janeiro mesmo, Santos Dumont. E eu ali, na cadeira lagarta, morrendo de medo, eu cheguei a filmar, botei na mídia, botei no Facebook, e na semana seguinte eu ia para o Ministério das Cidades dar uma palestra, e foi assim, o assunto, tinha gente da Infraero, de várias áreas de transporte, então, isso que aconteceu. E esse aqui já mudou, mas é um transporte novo da cidade do Rio de Janeiro. É um dos transportes da cidade, está de cabeça para baixo, quem vai para o Rio agora, né, por causa da preparação para Rio 2016, e estava esse transporte assim. Depois de ter saído na mídia, os políticos ficam... Aqui é o Ambulift da TAM, esse é só para mostrar o que é um Ambulift, mas não vou passar, porque tem... Aqui é uma cidade, eu acho que é Dublin, um ônibus turístico, piso baixo, você pode entrar pela rampa, todo mundo entra por ali, e todas as cidades que eu tenho ido na Europa, elas já estão com todos os ônibus. Você faz um passeio de ônibus turístico e conhece a cidade com um ônibus completamente acessível. O ônibus de piso baixo de São Paulo, mas vou passar também. E, por incrível que pareça, quando eu estive em Viena, eu fui para Salzburg, eu fui de trem. E aí colocaram o elevador, né? Aí era o elevador a solução, por causa do desnível, que era muito grande. E eu não acreditei quando eu entrei num banheiro adaptado dentro de um trem. Eu falei assim, gente, é demais. Os trens do Brasil já não são acessíveis. E ainda ter um banheiro, aí foi assim a glória, né? Bom, mas já vimos essa foto, vou passar. E aqui a parte de esporte, mas turismo também, no mar, na praia, em Maceió isso. E aí, outra forma de turismo, criaram em Maceió. Eu estou louca para conhecer Maceió, andar nesse barco, porque eu adoro. Eu tive, e aí aqui está a Érica, aqui, né, em Fortaleza, eu fui na Praia do Futuro, tinha uma rampa de um restaurante do Coco Beach, né? Eu falei assim, poxa, eu vou poder chegar até a areia. Aí ela para num determinado lugar. Mas aí me explicaram que era por causa da maré, que sobe e baixa, e não dava para ir até a areia. Né? Aí eu falei assim, mas eu queria chegar até mais perto do mar. Bom, estacionamentos também, esse desenho, depois eu vou explicar, é um trabalho que a gente fez para o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A comunicação e sinalização é importante, as calçadas, o contraste de cor
do piso tátil para pessoas com deficiência visual, com baixa visão. E aqui um exemplo em La Villette, Paris, né, desse contraste de cor numa área interna e numa cidade da Austrália, na rua, no espaço urbano, o piso direcional e o piso de alerta, onde tem rampa, né, uma das cidades. Agora, nós estamos encerrando o relatório final para o CNPq. O CNPq escolheu universidades federais das cidades sedes para avaliar a infraestrutura da Copa. E nós, da UFRJ, foram vários grupos, vários assuntos. O Núcleo para o Acesso da UFRJ viu a parte de acessibilidade. O entorno do Maracanã. Essa foto, para as pessoas que não enxergam, mostra um piso tátil. Primeiro, não tem rampa aqui, tem o piso de alerta e o direcional dá em cima de um muro. Não dá para acreditar, né? Mas a gente viu muito isso no entorno do Maracanã. Uma cidade que o turismo... Maracanã também, isso faz parte do projeto, piso de alerta e uma grelha com o espaçamento muito grande, a rodinha da cadeira entra, algumas cadeiras de roda, né? Bom, e a gente entra também na questão da sinalização e da comunicação, né? Existe uma simbologia para tudo, alarmes sonoros, visuais para pessoas com deficiência auditiva, símbolo de acessibilidade com ajuda, símbolo de fuga, rotas de fuga em casos de perigo. Isso é muito importante na questão da acessibilidade ao turismo, em aeroporto. Então, eu estou mostrando esses exemplos para dizer que, quando eu comecei, falei que é uma cadeia mesmo. Se você quebra com um desses aspectos, você não tem um turismo completamente acessível. E aqui um folder no museu, na Escócia, um catálogo para pessoas com deficiência visual. Ele tinha braille e letras grandes por dentro, pessoas de baixa visão. E essa imagem aqui, no mesmo museu da Escócia, uma plaquinha escrito, por favor, me toque. Era um mármore, em algumas partes tinha a mãozinha, me toque, me toque. E aí eu falei assim, pô, que barato, né? Então, várias partes do museu a gente encontrava. Tinha coisas muito antigas que não podiam ser tocadas, mas tinha muita coisa bacana que podia ser tocada. Os sinais sonoros nas vias urbanas, pena que o Brasil esteja realmente muito atrasado. Aqui, em frente ao Instituto Benjamin Constant, o sinal sonoro, né, um instituto de cegos, tinha que ter, né, mas são pouquíssimos. No Rio, eu acho que a gente só tem 2 lugares com sinal sonoro. Você vai para Amsterdã, Viena, você tem toda a esquina, você tem o sinal sonoro. Bom, museus, a ida a museus, né? Isso foi o meu tema de pós-doutorado. Esse é o Museu Imperial de Petrópolis, é um prédio muito antigo, a gente cai na questão do patrimônio histórico, que não permite quase nada. E, para eu entrar no Museu Histórico, era essa rampa com paralelepípedo, com acesso lateral, né? O acesso frontal era com escada, então acaba que a gente fica usando as entradas laterais. A gente tem que tentar garantir a acessibilidade sempre pela entrada principal. Pessoas com deficiência não são coadjuvantes, são também protagonistas de muitas coisas, né? Um palco, por exemplo, né? Se não tivesse essa rampa, eu não poderia estar aqui falando com vocês, conversando com vocês. E aí, essa é uma charge do Paraíso Celestial, eu passei da outra vez, mas é que nem no Paraíso Celestial a entrada principal é acessível. Pelo menos tem a sinalização, né? Eu falei que é importante a sinalização, aí tem a sinalização indicando que no lado você vai encontrar um acesso. Bom, o que é também muito importante? Os meios de hospedagem, os hotéis,
fundamental que eles sejam acessíveis. Mas, infelizmente, a gente ainda não encontra... Eu fiquei super feliz da outra vez que eu vim a Campinas, eu estou no mesmo hotel e no mesmo quarto, né? Mas, assim, os controles perto da cama, telefones para pessoas com deficiência auditiva, recursos também para as pessoas com deficiência visual. Bom, e o hotel que eu fiquei aqui em Campinas, da outra vez, eu não sei, os móveis eu acho que estavam dispostos diferentes, mas, assim, eu detesto dormir com a luz acesa. Então, você tem que ter o controle perto da cama. Né? E tinha, dessa vez tinha, da outra vez eu não sei o que aconteceu. Eu consegui desligar a luz, eu deixo só a luz do banheiro acesa e consegui dormir, não com o quarto todo aceso, porque eu não consigo dormir direito. E a gente fez propostas de algumas plantas, isso foi o trabalho que a gente fez para o comitê, que eu vou falar mais adiante, de algumas soluções padrões, né, que o comitê pediu para a gente para colocar no Manual de Acessibilidade para Rio 2016. Outra coisa também importante nas acomodações em hotéis por exemplo, altura de janela. Né? Além de ter que ter o diâmetro para a cadeira rodar, fazer uma volta de 360 graus, janela sempre alta. Né? Eu fui várias vezes para Salvador e sempre ficava no mesmo hotel, que era de frente para uma vista maravilhosa. Isso me diziam, né? Porque eu não conseguia ver. A janela era muito alta. Eu via debaixo do térreo, onde a gente tomava o café, eu via que realmente a vista era muito linda. Eu gostaria de ver da janela do meu quarto, mas era muito alta e não dava para ver. E aqui, Hotéis Brasília, Hotel de Vitória, começa pela própria acessibilidade do hotel. Né? Aqui, nesse hotel de Brasília, a escada, a rampa que construíram, muito inclinada, acompanhando a inclinação da escada, e aí não adianta, porque acaba ficando perigoso. Também na questão do turismo, e isso também é muito difícil encontrar em qualquer lugar, restaurantes e lanchonetes. O balcão de serviço, você não consegue enxergar a comida, como é que você vai se servir? É autoatendimento? Você faz o teu prato? Então, ele tem que ter dimensões e ter espaço entre as mesas para sentar, e coisa que nunca acontece. Em vários lugares, você sempre tem um obstáculo debaixo da mesa que não consegue entrar, ou se a mesa é quadrada, os pés estão muito juntos, não tem espaço para a cadeira entrar, eu fico muito de lado, ele também deve ficar, ele está afirmando. Então, é uma área do hotel também que tem que ser contemplada com acessibilidade. Tudo isso é turismo. E balcões de atendimento. Aqui pode ser o balcão de atendimento de um hotel ou de uma lanchonete. E aqui também um balcão de atendimento que tem que ter uma altura, você poder enxergar a pessoa que está... Você poder se comunicar com a pessoa que está te atendendo. Né? Isso é muito importante. Tem hotéis, por exemplo, eu vou falar que é da Rede Bichos, mas não ia mencionar, não. Eles têm sempre um balcão, porque é padrão da cor, né? Eles têm o balcão mais baixo. Mas num dos hotéis Ibis que eu fiquei, tinha um aquário em cima desse balcão mais baixo. Aí eu falei assim, mas, poxa, vocês fazem o balcão mais baixo e botam um aquário? Eu falei assim, quando a senhora vier aqui, a senhora avisa que a gente tira. Mas o aquário era muito pesado. Eles iam tirar como? Não dava, né? E acabou ficando com o aquário e eu tendo que esticar meu pescoço para falar e me comunicar com as pessoas. Aqui um exemplo de um balcão de atendimento mais baixo. Isso é de um navio. Mas, além de o balcão ser mais baixo, ele também tem que ter uma área de aproximação para cadeira de rodas, tem que ter funcionários treinados para falar língua de sinais, né? No caso do Brasil, a língua brasileira de sinais,
e se comunicar também com as pessoas com deficiência visual, dar ajudas e ter pisos guias, áudios, e tudo isso é importante. Sanitários, fundamental. Eu só botei para dizer que nos sanitários onde a gente encontra o maior nível de detalhes, porque é vaso, é chuveiro, tudo tendo que estar acessível. É que nem quando eu fui uma vez para um lugar, isso no início, né? Agora eu pergunto, mas eu falei assim, eu vou ver se é ou não é. Pergunto se o hotel é acessível. Aí eles dizem que é, né? Tem alguém de Juiz de Fora aqui, Minas Gerais? Bom, uma vez eu fui lá e aí foi isso. Cheguei lá, no balcão também falaram que era. Eu cheguei, o quarto era enorme. O banheiro, de longe, quando eu via, meu Deus, tinha uma quantidade de barras. Eu falei, oba, vou ficar num hotel bacana. Aí, quando eu fui entrar no banheiro, a porta era de 60. E a minha cadeira não entrava. Eu falei assim, meu Deus do céu. E aí eu passei um sufoco mesmo, porque não tinha outro quarto, eu não tinha como me transferir para outro lugar, e tive que lavar meu rosto numa bacia, a camareira teve que entrar. Foi assim, um transtorno mesmo. Então, isso por isso que tem que estar tudo integrado no setor de turismo. Também a preparação e promoção de eventos. Nós montamos uma comissão, uma coordenadoria de acessibilidade, e conseguimos fazer bastante coisa na Rio+20. Fomos super elogiados pelas Nações Unidas, porque foi o evento mais acessível que o Brasil teve e que o mundo todo teve, da ONU, né? A Rio+20 ficou bem legal. Aqui o Rio Centro, onde delegações, presidentes de vários países, era a área, todas as áreas pertenciam à ONU, ficaram sobre os auspícios da ONU. E as soluções arquitetônicas de acessibilidade representaram o maior investimento já realizado em um grande evento mundial no Brasil. Então, pena que se desfez, né? Porque Rio+20 tudo desmonta e não ficou nada. A gente está agora esperando a Rio 2016 e no ritmo que anda está bem devagar. Bom, balcão baixo em todos os auditórios, vagas em frente para cadeirantes, e local nos auditórios. A pior coisa que tem é você ficar, vou mostrar uma outra foto, na circulação, né? Você não ter o lugar destinado especificamente para a pessoa com deficiência. E aqui não, eu estava no lugar, isso aí é da Rio+20 também. E as coisas de última hora, os problemas de última hora foram botar gerador, e os fios ficaram no caminho de todo o Parque dos Atletas, então isso era muito ruim, né? E a gente teve que improvisar de um dia para outro rampas, várias rampas, porque todo o parque, que é muito grande, estava com esse problema e a cadeira de roda não podia passar. Mas conseguimos resolver. Bom, língua brasileira de sinais, intérpretes, tem aqui, só para mostrar essa cadeia, isso ou o closed caption, né, a transmissão em tempo real. Algumas pessoas preferem ler, não falam a língua de sinais. Eu tenho vários amigos assim, né, e tem que ter conjugado outro recurso, outra tecnologia. E aqui na área de comunicação, como eu falei, a comunicação na língua de sinais, a integração de crianças em escola, os recursos de tecnologia assistiva em computadores. Bom, a Convenção fala, no seu artigo 30, sobre a participação da vida cultural. Eu não vou ler toda a definição, mas é que todos os locais são obrigados a fornecer alternativas em todos os formatos, nos aspectos culturais. E aqui a gente tem museus, cinemas e teatros. Esse é o Museu de Londres, é um museu que eu gosto muito. Veja que museu mais antigo, mais patrimônio do que isso, não existe.
e uma rampa muito bonita. O arquiteto é que gosta muito disso, né, Érica? Eu acho essa rampa muito bonita, conjugada com um prédio super antigo da cidade de Londres, que eu gosto muito. Essa foto, para mim, é... Aqui também é um museu na Escócia, todo acessível. Aquelas fotos que eu mostrei antes para vocês. Aqui o Louvre de Paris, né? Depois que fizeram a pirâmide, botaram esse elevador. Então, você vê conjugado a escada e o elevador, onde a cadeira de rodas podia ter acesso. E hoje, essa foto é antiga, mas hoje o Louvre está fazendo um programa que eu não conheço, ainda não vi direito, para pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência auditiva, que dizem que está bem bacana. Então, os museus também fazem parte do turismo. E isso que eu falei, da cadeira, né, de um teatro em Londres, né, o lugar da cadeira, né, você não ficar na circulação do teatro. Bom, aqui, praias. Praias... Eu acho que essa foto é do Rio. A gente está com um projeto Praia para Todos, na cidade do Rio de Janeiro, em 2 postos. Ele fica durante todo o verão, acaba em abril, né? Eles fizeram durante a Copa também, nos fins de semana. E aqui a equipe que assessora, existem pessoas que ajudam, e tem aquela cadeira anfíbia que leva até a água. É um projeto bem bacana. Aqui a gente batendo papo. No início, era uma esteira de bambu que vinha da calçada até aqui. As cadeiras anfíbias ficaram. Agora eles mudaram, botaram um material mais resistente, porque o bambu realmente não durava nada. Aqui é uma praia em Portugal, Matosinhos. Essa é uma solução que eu gosto mais, né? Um deck de madeira. Barcelona também fez assim, porque é um material que fica direto ali, né? Tentaram fazer alguma coisa parecida em Salvador, mas Fernando de Noronha, dizem que está bacana também, estou louca para ir, mas a última palestra que eu assisti de turismo acessível, me disseram que está mais ou menos. Eu não sei como é que está Fernando de Noronha, mas eu tenho muita vontade de ir lá. Cidades turísticas, aqui, por incrível que pareça, uma calçada de pedra portuguesa. Eu estou querendo abolir a pedra portuguesa, acabar com a pedra portuguesa. Mas é uma calçada de pedra portuguesa, com certeza, porque é em Portugal, Lisboa. E vocês veem, quem não vê, eu vou explicar, a calçada está bem direitinha, a manutenção bem boa, né? Mas, mesmo assim, essa foto também já tem algum tempo. Atualmente, até os portugueses estão questionando a pedra portuguesa. A manutenção é cara, é difícil. Você não tem pessoas capacitadas para fazer uma calçada direito. Então, para mim, no Rio de Janeiro, só a Avenida Atlântica, que é tombada pelo patrimônio, que mantém, né, a pedra portuguesa. Barcelona na área olímpica. Será que o Rio vai ficar assim? Gente, 10 anos depois, muitos anos depois, eu fui em Barcelona, depois dos Jogos Olímpicos de Barcelona, e eu estava visitando a área olímpica. Esse era o nosso secretário da pessoa com deficiência, não é mais ele, cheio de gente. Isso é legado, sabe? E tudo acessível. Eu andei muito bem por Barcelona e foi fantástico, né? E as pessoas... Tinha vida da cidade, as pessoas passeavam, eles transformaram os usos que eram para os Jogos Olímpicos em outras alternativas. Aqui também faz parte da parte olímpica, da cidade olímpica. Aqui as calçadas de Barcelona, eu não vi as calçadas de Campinas, mas as calçadas de Barcelona são largas demais. É calçada para pedestre mesmo, e lá eles priorizam o pedestre.
Está todo mundo fazendo não com a cabeça, né? Mas essas são as nossas cidades brasileiras. No Rio também é assim. As calçadas são estreitas, botam banca de jornal, botam... então, você não pode quase caminhar na calçada. Aqui, cidades medievais. Gente, você ir para uma cidade medieval e poder andar, Salamanca, gente... Com certeza, eu acho com certeza que não era essa a pavimentação que existia em Salamanca. E é uma pavimentação hoje que eu percorro com a minha cadeira de rodas. Está faltando piso de alerta, mas também é tudo... não dava para botar, né? Aqui não dava para colocar. Mas, assim, para dizer que até em certas cidades que são muito difíceis de serem acessíveis, e elas estão ganhando prêmios da Europa, e é bem bacana. Aqui também, aqui Segóvia também, a pavimentação, os arcos de Segóvia, tem todo um caminho, uma rota, que a gente chama rota acessível, né, nessas cidades. Castelo e catedral, você entrar num castelo, entrar numa catedral de uma cidade como essa, com tudo acessível, né, catálogos em braille em alguns lugares, alguns com audiodescrição. E Edimburgo, Escócia, também é uma cidade muito bacana, né? Falavam que tinha parte nova e parte velha, né? Eu não sei, para mim, Edimburgo é toda velha, toda antiga, mas existia uma diferença. A parte nova, eu não sei. E assim, como que uma cidade tão histórica quanto essa, com essa arquitetura tão antiga, pode ser acessível? Mas eu andei por toda Edimburgo. Esse é o castelo famoso de Edimburgo. E esse é o carro que vem lá de cima. É claro que você não pode subir a colina, ele fica numa colina. Não dá para você subir de cadeira de rodas. Mas vem um carro te buscar do castelo. Você vai para a parte de cima. Você visita, você vê a cidade. Tem alguns pontos da parte de cima que tem acesso. E... um prazer, uma alegria, uma felicidade de você poder curtir esse espaço turístico famoso na cidade da Escócia. E aqui eu saindo, feliz da vida, né? O aspecto emocional é muito importante, eu vou tentar encerrar com isso, mas o maior prazer de ter estado num castelo e ter podido desfrutar dele, curtir já. Eu sou exagerada. Aqui é uma catedral... St. Patrick, vou passar. O acesso para a catedral, né, era através de elevador. Gente, Índia, cidade da Índia. Aqui é o Forte de Agra. É fantástico. E aqui é o Taj Mahal. Gente, você poder ir ao Taj Mahal a arquitetura milenar, né? E eu apontando assim, porque quando eu estava indo para a Índia, para um congresso, eu falei assim, estou indo para a Índia. Eu peguei uma foto da internet. Aí aqui, nessa foto, eu estou na Índia. Aí eu troquei no Facebook. O pessoal, poxa, você está na Índia. Bom, vou passar por aqui. É uma frase de um arquiteto, Jaime Lerner, né, que eu gosto muito de algumas coisas dele, que diz assim, muitas vezes indago a mim mesmo por que determinadas cidades conseguem fazer transformações importantes e positivas. Encontro inúmeras e variadas respostas, mas uma delas me parece comum a todas essas cidades inovadoras, porque nelas se iniciou um começo, um despertar. É o que faz uma cidade reagir. Eu acho que é isso que a gente está precisando no Brasil, né? Vou passar rápido. Bom, vou ter que passar. Aqui é só para mostrar um organograma mostrando a cadeia que eu falei para vocês desde o início. Aqui o núcleo trabalha na área de ensino, pesquisa e extensão.
Aqui o trabalho que a gente fez com o Comitê Olímpico não foi fácil. A gente fez um manual comparando normas internacionais de vários lugares, as normas do Comitê Paralímpico, para construir um manual brasileiro. E, recentemente, eu liguei para o comitê: vocês não vão lançar? Já está na 3ª versão, não vão lançar, né? O Manual de Acessibilidade da Rio 2016. Falei assim: não, porque a gente está mudando, a cada dia o comitê pede para acrescentar uma coisa, não sei o quê. Vai ficar como legado. Eu falei assim: olha, como legado não é só um manual, a cidade do Rio tem que se transformar. Bom, esses foram os documentos, eu não vou explicar, esse foi todo o processo, mais de 200 páginas em tamanho A3, que é um formato grande, e as prévias do caderno que a gente tentou construir, mas o layout foi modificado, mas está bacana. Bom, guias de acessibilidade é muito importante no setor turístico. E o nosso projeto atual em tecnologia assistiva, bom, a gente está fazendo um guia, era para o Rio de Janeiro, um guia de acessibilidade. Eu já mostrei isso no seminário de tecnologia assistiva. E agora, com o edital do CNPq de tecnologia assistiva, o Cleudimar até falou, a gente está fazendo um aplicativo para disponibilizar esse guia nos tablets e celulares, né? iPhone, a gente está na fase de... já está praticamente em teste, né? Aqui o livro, metodologia, não posso me esquecer de deixar para vocês, né? Para o CNRTA. Foi o maior sucesso e... ele foi lançado semana passada e vamos ver se mexe com a cidade do Rio de Janeiro, que as calçadas estão muito ruins. Aqui, a Acessibilidade a Museus, um outro livro que a gente fez também. Foi uma demanda do IBAM, Ministério da Cultura. Aqui, um questionamento da Copa do Mundo. A cidade estava muito ruim, apesar de tudo, a Copa foi um sucesso, né? Os turistas adoraram. Mas a gente pergunta qual o padrão FIFA para acessibilidade, né? O Maracanã estava com muito problema e a cidade também. Bom, vou passar isso também. E aqui é só para falar, né? O conceito que a gente criou de acessibilidade plena, que envolve o afeto com o lugar, a emoção, o prazer que você tem de sentir, como eu mostrei, eu saindo daquele castelo rindo. Aqui eu num barco na Austrália, numa cidade na Austrália. Eu pude visitar os corais da Austrália. Existe coisa mais linda. Aqui eu mergulhei no mar, toquei num peixe, eu vi todos os corais, uma coisa maravilhosa, e foi assim, uma alegria muito bacana. É claro que eu fui acompanhada, estava de colete, né? Estava acompanhada com uma pessoa, eu estava morrendo de medo, mas depois foi um prazer. Manaus, foi um projeto que a gente fez também em Manaus, você percorreu o Rio Solimões, também foi legal. E aqui é um projeto que existe para pessoas com deficiência, através do Boto, que disse que está acabando, o Boto Cor-de-Rosa, né? Eu vi uma reportagem no Fantástico, né? Mas eles têm um trabalho de reabilitação. E aqui a velhinha se desgarrando, é uma foto, uma mulher idosa se desgarrando de sua enfermeira, eu acho que eu botei na outra apresentação. Precisamos permitir que as pessoas sejam capazes de se introduzir nos espaços com seus corpos e seus sentidos e que estes lhes proporcionem uma experiência espacial satisfatória. E aqui ela estava rindo, feliz, e aqui sou eu rindo, feliz, na cidade de São Luís, também, que é uma cidade histórica, tombada, difícil, não era acessível, mas eu fiquei feliz de, mesmo com ajuda, poder conhecer São Luís. E eu acho que eu acabo por aqui, mas eu só queria falar duas coisas, né? Primeiro, eu fui convidada pelo Comitê Científico de um congresso que vai ter agora no Canadá sobre turismo. E, assim, tem gente do mundo todo. Eu divulguei para caramba, mandei, eles queriam experiências brasileiras e, infelizmente, eu não consegui. Tem gente de vários países.
Eu falei assim, não é possível que a gente não tenha uma experiência brasileira de uma cidade. Não precisa ser, pode ser pesquisa, pode ser alguma coisa que está em andamento. E vou eu apresentar 3 trabalhos representando o Brasil, que não são experiências exitosas, mas, infelizmente, eu não consegui nem o Ministério do Turismo apresentar alguma coisa lá desse encontro. E a outra coisa que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro. Antes da Copa, o nosso secretário de Urbanismo, eu já falei para a Deise, né? Já contei para a Deise. Eu botei na lista e caíram em cima de mim, mas nós também estamos em cima do secretário municipal de turismo. O secretário de turismo deu uma entrevista na CBN falando, dentre outras coisas, que o Rio de Janeiro não está preparado para as pessoas com deficiência, uma semana antes da Copa, mas que esse não era o foco da Secretaria de Turismo, proporcionar acesso para pessoas com deficiência, para a Copa. Então, assim, é vergonhoso. A gente caiu em cima, mandou carta de repúdio, eu faço parte do conselho. Ele pediu desculpas de uma maneira também terrível, a justificativa que ele deu. E agora a gente tem um encontro marcado com ele no dia 6 de agosto. Vamos conversar, vamos ver o que vem aí a Rio 2016 e o Rio de Janeiro tem que avançar, né? Bom, teria muitas outras coisas para falar com vocês, mas eu fico disposta para as perguntas. Desculpa, passei muito? Não. Obrigada, professora Regina, por suas reflexões. Teremos agora um pequeno intervalo de 10 minutos para um cafezinho. Retornamos às 11h. Obrigada.